Fala turma, bora para mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de gestão novamente, mais um vídeo de gestão, dessa vez atendendo a pedido dos comentários aí no último vídeo. No último vídeo lá a gente falou sobre resultados sobre o valor do ativo terra. Mas antes de começar, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, para a gente atingir mais pessoas, levar a informação sobre a gestão para mais pessoas. Combinado? Então, bora lá. Eu vou colocar minha tela aqui, eu vou fazer de um jeito diferente, meio que numa apresentação para vocês, tá? E tô gravando, vou gravar minha tela aqui para jogar de fundo para vocês. A ideia é passar primeiro um breve resumo sobre o que é a gestão, do que a gente já falou, na verdade, e depois a gente ir para a prática aí de mostrar como fazer essa conta do indicador. Positivo? Então, vamos falar. Lembrando lá atrás, benchmark 23, 24, 53% das fazendas tiveram prejuízo. É muita coisa. O pessoal fala que a pecuária brasileira tem que evoluir muito. A gente fala de raça, fala de indicador, fala de tecnologia, fala de um monte de coisa, mas a gente não está fazendo o básico. A pecuária não sabe hoje aproveitar capim, não sabe como produzir de uma forma eficiente, uma arroba mais barata e principalmente acaba não tendo resultado. Então a gente precisa melhorar isso, tá? O benchmark da safra 24-25 foi fechado agora, mas ainda não temos os resultados. Ele vai sair provavelmente aí nos próximos meses. Na verdade, ele sai em outubro, tá? Então saindo, a gente já coloca aqui para vocês. E a safra 25-26 é a safra que já está vigente, é a safra que já está acontecendo. Na 23-24, mais de 820 fazendas, mais de 2 milhões de animais e mesmo assim a gente vê o número de fazendas tomando prejuízo, tá? Então é um número muito alto. Mas vamos ao que interessa. Eu quero interagir com vocês aqui agora. O resultado, ele é explicado por esses indicadores. Principalmente GMD, valor de venda, desembolso e lotação. O ágio ele entra como um fator importante, mas não necessariamente o decisor. Porém, desses 5, vamos falar assim, tem 3 que vocês estão vendo aí que está em branco, né? Que está numa cor destacada. Eu quero saber por quê? Por que vocês acham que esses indicadores eles estão na cor diferente? Por quê? Deixa aí nos comentários e lá no final do vídeo a gente vai voltar para falar sobre o porquê desse destaque. Beleza? Mas vamos relembrar mais um pouquinho como que a gente começa a gestão dentro da fazenda. Lá nos primeiros vídeos eu mostrei para vocês como começar, quais os números, o que a gente tem que anotar, o que não tem que fazer. Então, resumindo, a gente precisa anotar, a gente precisa ter em mãos, na verdade, a área da fazenda, a área de pastagem, quantidade de animais, fazer um inventário. Quantos animais eu tenho por categoria e qual o peso médio de cada categoria, tanto no início da safra quanto no final da safra. Lembrando, safra pecuária, safra agrícola, dia 1 de julho, por exemplo, safra 25-26, começou agora, 1 de julho de 25, ela vai terminar no dia 30/6 de 2026. Gravem muito bem esse número, essa informação de ano safra, a gente sempre vai usar essa informação. Com essa informação, a gente passa a controlar o que acontece mensalmente. Todos os dias acontece algo na fazenda e a gente precisa anotar e depois a gente faz o fechamento mensal, tá? Então, tudo que nasce, tudo que morre, tudo que compra, tudo que vende. Conforme for acontecendo essas movimentações dentro da fazenda, a gente vai anotando. Não pode deixar passar nada. Morte, o motivo da morte, onde aconteceu a morte, as compras, quantos animais compraram, peso médio, valor, todas as informações que nós já falamos. E as despesas e as receitas, todas classificadas dentro do perfil desembolso. O que é mão de obra na mão de obra, o que é custo administrativo na administração, parque de máquinas, investimentos, pastagens, tudo separado. Por quê? Porque quando a gente precisar analisar, quando a gente for analisar o resultado, a gente sabe exatamente aonde a gente gastou e se tiver algum erro, algo para corrigir, a gente vai direto no ponto a ser corrigido. Beleza? E como que a gente monitora tudo isso? Já mostrei aqui para vocês. Caderno do Pecuarista Inteligente. Tá aqui, já deixei o link para fazer o contato, para pegar o PDF ou então a versão impressa. É só me mandar mensagem ou mandar aí nos comentários. Então,
ele serve de base. Tudo que você precisa anotar está dentro do caderno do pecuarista. Todas as movimentações diárias, as análises mensais, conforme vai acontecendo, vai anotando. E depois a gente joga, depois que tiver uma maturidade, a gente joga tudo aí para um software, para algum programa. Eu uso sempre com os meus clientes o software da Integra, o portal Integra, tá bom? Que lá a gente trabalha, a gente gosta de falar que é uma gestão eficiente. Por quê? Ele já tabula os dados, então conforme você for alimentando, número de animais, qual pasto que ele está, o tamanho da área, o peso, as vendas, todas as informações a gente joga dentro do sistema e ele já devolve através de um dashboard inteligente, tudo resumido. Então, o desembolso, aqueles indicadores que a gente falou ali atrás, desembolso, GMD, lotação, valor de venda, tudo já vem num dashboard, numa tela principal e você já tem noção se aquilo ali tá bom, se tá ruim, se tá longe do que era para ser e assim por diante, tá? Passamos aqui bem rápido para não ter enrolação. Falando da pecuária em si, o que a gente vai monitorar e analisar? Na cria e na recria engorda e o ciclo completo que engloba esses dois cenários, vamos dizer assim, tá? Então, na cria, a gente vai precisar monitorar. O que é monitorar? É fazer as anotações, fazer a coleta de dados, o que a gente vai olhar no dia a dia, tá? Então, inventário do rebanho, isso vai ser para tudo. Quantos animais eu tenho no início, quantos animais eu tenho no final e o peso deles. Porque essa informação a gente vai usar para esse indicador que a gente vai calcular hoje, que é a produção de arrobas. Nascimentos, mortes, compra e vendas, a gente também vai utilizar essas informações para calcular a produção de arrobas. Aí a gente tem outros, como consumo de suplemento, status de passagem, o que acontece na estação de monta, se tem ou se não tem, quantos animais vão entrar em monta, quantos não vão, qual a taxa de fertilidade, qual a taxa de natalidade, qual a taxa de desmame, qual que é o peso dos animais que estão sendo desmamados. Tudo isso são informações importantes para a gente depois conseguir calcular, analisar os indicadores, que é tanto de produção quanto de financeiro, tá? Então, GMD, fertilidade, taxa de desmame, o que está em destaque aqui são os indicadores que a gente considera são os mais importantes de cada sistema. Então, na cria, produtivamente, taxa de desmame e quilo desmamado por vaca exposta. Então, quanto melhor o desmamar um animal, com relação ao peso das matrizes expostas, melhor. A gente entende que pelo menos eu tenho que desmamar um animal, um bezerro acima de 150 quilos por vaca exposta, tá? Esse é um indicador super importante. Taxa de desmame também acima aí de 65, 70%. Acima de 70 seria o ideal, tá? Porque não adianta eu ter uma alta fertilidade, um monte de matriz prenha e não desmamar, sinal que eu estou perdendo, ou por perda pré-parto ou por mortalidade de bezerro. Então eu estou perdendo dinheiro de qualquer forma. E financeiramente, a gente vai ali o desembolso cabeça-mês, que é um indicador base para todos os sistemas, e o custo da nossa arroba produzida. Na recria engorda, a ideia é a mesma coisa, monitorar e analisar. Porém, alguns indicadores vão ser diferentes, tá? Monitorar, a gente vai monitorar a mesma coisa, inventário do rebanho, movimentações, status de pastejo, pesagens, pastagem, manejo em geral, sanidade e assim por diante, para depois conseguir analisar os indicadores produtivos e financeiros. Dentro da recria engorda e também do ciclo completo, a gente vai ter como principal indicador produtivo o GMD, e esse ali ele entrega mais de 50% do resultado da fazenda, então muita atenção a isso. A lotação a pasto, que ajuda também nesse indicador que a gente vai calcular, que é a produção de arrobas, e a produção de arrobas por hectare, que é o resultado de tudo isso. Financeiramente, desembolso e custo da arroba produzida. Isso como indicadores intermediários, tá? A gente sempre vai ter no final, a linha final lá, os resultados. Resultado por arroba, resultado por hectare, resultado sobre o valor da terra, o valor do rebanho. Então, indicadores de linha do meio e de última linha. Mas falando do principal indicador que a gente quer falar hoje, que é a produção de arrobas por hectare. O pedido foi lá do Felipe Nardi. Felipe, obrigado por acompanhar e obrigado por mandar a pergunta. Então vamos trabalhar ele em dois passos. O primeiro
que é a conta base desse indicador, tá? Então, qual que é a forma? Lembra que eu falei que a gente precisa ter um inventário inicial e final, quantidade de animais e o peso? A gente sempre vai calcular a produção de arrobas através do nosso estoque de movimentações em arrobas, tá? Então, eu vou ter o estoque final em arrobas no dia 30/6, com quantos animais eu terminei, qual que era o peso deles e quanto isso representa em arrobas dentro da minha fazenda. Menos o meu estoque inicial, que era o que eu já tinha, tá? Mais as vendas, que é o que eu produzi dentro da fazenda em arrobas, quantos animais você vendeu, vezes o peso médio, para a gente achar a quantidade de arrobas, tá? Menos as compras, menos a minha reposição, porque são arrobas que não foram produzidas dentro da fazenda. Então, eu faço menos o estoque de compras. O segundo passo é, achei a produção total, eu divido pela minha área para poder achar a minha produção de arrobas por hectare, tá? Vamos falar de benchmark. Temos uma referência da safra 23/24. Média, que é o geralzão que aconteceu entre todas as fazendas, e os top rentáveis. Qual que é a diferença disso? Os top rentáveis são os que ganharam dinheiro. Então essa é a nossa base de referência, tá? Na cria, a média, 6,2 arrobas por hectare. Os top rentáveis, 7 arrobas por hectare. Recria e engorda, 26,2. Os top rentáveis, 28,2. Então, sempre os top rentáveis acabam produzindo mais. Não são os que mais produziram nesse indicador. Existem fazendas que produziram muito mais. Porém, não necessariamente eles ganharam dinheiro, porque eles podem ter gastado demais para chegar nessa produção, tá? É muito importante entender isso. Vamos para um cenário de realidade? Vamos fazer uma conta junto para vocês entenderem a diferença? Peguei duas fazendas, tá? Não se preocupem com números, são apenas de exemplo. Então, na fazenda A, estoque final de arrobas, 53.217 e estoque inicial 57.270. Vendi 48.700 arrobas, comprei 35.173 arrobas. Isso me dá uma quantidade de arrobas produzidas de 9.544. Arrobas por hectare, 6,4, tá? Porque ali eu usei a área da fazenda que eles têm. E para esse cenário dessa fazenda foi um GMD de 0,313, então é um GMD baixo também, tá? Cenário B, aqui um cenário um pouco diferente, de uma fazenda que foi melhor, vocês vão entender. Ele tem um rebanho menor, pode ver que a quantidade de arrobas é menor, estoque final 44.483, estoque inicial, então, estoque final menos estoque inicial, 43.217, mais as vendas, 43.658, menos as compras, 32.540 arrobas. Essa fazenda produziu 12.384 arrobas, o que dá uma produtividade por hectare de 8,2, acima daquela produção que a cria tem, tá? E um GMD de 407, ainda é um GMD muito baixo. Então, tá vendo a diferença entre um cenário e outro? E a diferença entre GMD? O GMD, ele mostra aí muito dessa questão da produção. Como que a gente melhora tudo isso? Principalmente sem gastar nada. Como que eu posso melhorar esse número dentro da minha fazenda sem ter que ficar investindo? Vamos lá, como está a qualidade da sua água? Bebedouro sendo limpo, bebedouro com água de qualidade, isso impacta muito. Tem estudos aí de 50, 100 gramas só manejando uma água de qualidade, só limpando o bebedouro, fornecendo água boa para os animais. Pastejo, você está conseguindo fazer um bom manejo de pastagem? Ou está sobrando muito talo? Ou está rapando demais? Então, ajuste isso. Coloque mais animais, coloque menos animais. Ajuste essa lotação dentro do seu pasto. Colha o capim de uma forma melhor. Antes de falar em cerca, antes de falar em qualquer coisa, consumo de pasto, isso altera muito. Suplementação, não necessariamente trocar a suplementação, mas se você está usando um proteinado, por exemplo, tem área de coxo suficiente para os seus animais consumirem, para todos os animais consumirem, isso impacta no desempenho. Sanidade,
o protocolo sanitário está sendo bem feito, ou os animais estão passando por aí com mosca, carrapato, com diversos problemas sanitários e você não está nem percebendo. Só o fato aí de ter verminose, ter inimigos ocultos também impacta aí em 50, 100 gramas de desempenho abaixo. Então só aí ó, a gente já falou de pelo menos 100, 150 gramas sem mudar nada. E o ajuste da lotação para você manejar o pasto de uma forma melhor. Consequentemente, o que a gente tem com tudo isso? Maior GMD, maior produção de arroba, menos custo por arroba produzida e, consequentemente, mais dinheiro no bolso do pecuarista, que no final das contas é a quanto que eu estou vendendo a minha arroba e a quanto que eu estou produzindo. Qual a minha margem desses dois números, tá? Como que eu vou monitorando tudo isso aí? Linha do olho, as 3 camadas da gestão. Linha do olho, consumo de suplemento, altura de pasto, qualidade da água, é aquilo que a gente vê no dia a dia, tá? A linha do meio é olhar esses indicadores. Então, mensalmente, analisa os números. Se estiver usando o programa do Integra, ele já vai te dar ali esses indicadores prontos. Você sabe se está bom ou se está ruim. E na última linha ali, a parte de resultados. Vamos voltar para aquele indicador lá pro boi que entrega o dinheiro. Qual que é o resultado? Por que esses indicadores eles estão em outra cor? Basicamente, porque esses são os 3 que estão na mão do pecuarista. O valor de venda que todo mundo fica falando, porque a arroba tá 300, a arroba tá 400, a arroba baixou, a arroba subiu. Isso aí tá na mão de ninguém, tá na mão do mercado, não tá na mão do pecuarista. Então o pecuarista se preocupar só com isso, ele tem que se preocupar? Sim, mas não só com isso. Esse não tá na mão dele, ele não pode fazer nada com relação a isso. Agora os outros, GMD, desembolso, lotação, ele pode ajustar algo dentro da fazenda para melhorar. E para mostrar isso para vocês, eu peguei um histórico aqui dos top rentáveis, essa é de cria, tá? Ao longo dos anos, eu peguei a safra 2021, que a gente teve ali um valor de arroba muito alto, não foi o maior, mas foi muito alto, mas para mostrar a diferença. Foi o ano que entregou os melhores resultados para a fazenda, tá? Para as fazendas. Se a gente que está nesse HOPS aqui, o GMD, a gente pode observar que ele se mantém muito próximo. O GMD ele tá ali sempre flutuando mais pouco, tá? Só que olha ali o GMD no ano na safra 2021, 61,80 centavos reais desembolsados por cabeça mês. E o valor médio de venda, 397. Léo, beleza. O que isso quer dizer? Olha na safra 21-22 o valor de venda, 412. Mas não foi o ano que mais entregou resultado. Por quê? O desembolso foi maior, 75,21, e o seu GMD, o seu desempenho também foi menor. Então você tem as variáveis que vão formando esse quebra-cabeça para completar. Então não adianta eu ter o maior valor de venda possível se os outros não estão equilibrados. Então eu tenho que ter produção, eu tenho que ter um desembolso equilibrado para então eu ter um resultado favorável. Se a arroba subir, maravilha, isso é bônus, isso aí vai entrar mais dinheiro ainda, tá? Então esse é o ponto. Não se preocupem exclusivamente com o valor de venda. Se preocupem em entender o que está acontecendo dentro da fazenda. Controle os números, faça as anotações, faça as análises mês a mês, o que está acontecendo, faça o planejamento da fazenda. Você tem GMD entre média e top rentável, diferença aí de menos de 40 gramas, tá? Mas se a gente olha a questão de desembolso, olha a diferença na cria, por exemplo. A média gastou R$ 85, os top rentáveis 57. É aí que esse pessoal ganha dinheiro. Eles estão produzindo basicamente próximos, 40 gramas, mais R$ 30 praticamente de diferença de desembolso. É aí que está o impacto. E se a gente olha o resultado, ó, a gente sai de menos R$ 250 de prejuízo para 470. Então, fica muito atento a isso.
Olhe para planejamento, não ache que planejamento é algo irrelevante, é muito importante para a fazenda ter metas claras, meta de GMD, meta de desembolso, meta de produção de arrobas, meta para tudo, para você acompanhar, para saber se está no caminho certo ou não, tá? E vou deixar mais uma tarefa para vocês aí. Coloca aí nos comentários, vamos entender o cenário da fazenda de vocês. Qual que é o GMD, qual que é a lotação, qual que é o desembolso e qual que é o resultado. Se vocês não tiverem esses números, manda aí nos comentários também para a gente poder fazer essa conta junto com vocês, tá bom? Vocês precisam fazer essa conta para entender, a pecuária ela precisa ser mais profissional e a gente só é profissional controlando esses números, beleza? Felipe, espero que tenha ficado claro aí. Muito obrigado para todo mundo que está assistindo. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal aí e pode mandar nos comentários aí também qual que é o próximo indicador que você quer saber ou qual o tema de vídeo que vocês querem para o próximo, que daí eu já coloco aqui na agenda, beleza? Falou, turma, um abraço!